Você é um cristão, tem Jesus Cristo no coração e alguma vez na sua vida já passou na sua cabeça aquela dúvida: será que de fato Deus me ama? Ou será que eu amo a Deus de verdade? Isso porque, em algum momento de adversidade, você andou pertinho de perder a fé ou beirando a blasfêmia. Como você se sentiu? Sentiu-se até um cético, alguém que quase não acredita em Deus? Você sabia que isto já passou pela cabeça de um homem que foi considerado o maior do Antigo Testamento? Sabe quem foi ele? João Batista. Jesus disse a respeito dele: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. João Batista foi aquele precursor de Cristo que pavimentou o caminho para a chegada do Messias. Em primeiro lugar, ele era filho de um milagre. Teve um vaticínio, uma profecia a respeito dele. Seu pai Zacarias e sua mãe Isabel já eram pessoas idosas e ainda Isabel era uma mulher estéril. Mas por um milagre, ela ficou grávida deste garoto. Ele nasceu e quando foi confirmado varão, provavelmente aos 12 anos de idade, foi para o deserto. Ficou lá até os 30 anos de idade e no deserto, nas cavernas, ele tinha comunhão com Deus, ele ouvia a voz do Senhor, a palavra de Deus. E começou a pregar a respeito da vinda do Messias. Ele era contundente nas suas palavras e tinha certeza absoluta que o Messias viria. Em dado momento, no Rio Jordão, Jesus aparece e na fila daqueles que estavam sendo batizados vem Jesus também. Ele batiza Jesus Cristo. Os céus se abrem. Desce o Espírito Santo na forma corpórea, como que de uma pomba. E ele ouve a voz: este é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. E João Batista tinha certeza absoluta que era a voz de Deus. Voz que lhe era comum, pois ele tinha escutado essa voz muitas vezes. Quando Jesus Cristo foi passando no outro dia, próximo ao Rio Jordão e aos discípulos, ele apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Naquele dia, Jesus começou a ter vários discípulos, pois o próprio João indicou a estes discípulos a pessoa de Jesus. E Jesus logo começa a batizar muita gente com seus discípulos. Veio alguém e disse a João que ele estava batizando muito mais do que o grupo que João batizava. E sabe o que ele respondeu? Não se preocupe com isso. Eu quero de fato é que ele cresça e que eu diminua. Até ali, nós temos um profeta, nós temos um homem de Deus, convicto da sua missão, da sua salvação, da sua tarefa, da voz do Espírito Santo. Ele é absolutamente crente. O tempo foi passando e mais tarde João foi preso. Foi para a fortaleza de Maqueros, ficou num calabouço muitos dias. Pouco pão, pouca água, solidão, anonimato total. E aí, um dia, a dúvida chegou no seu coração. Ele começou a duvidar que ele era profeta. Começou a duvidar que ele era crente. Começou a ter dúvida a respeito da voz que ele ouviu. Será que foi Deus? Será que sou profeta? Será que sou enviado? Será que aquilo que eu profetizei era verdade ou não? Veja, a adversidade, a solidão, o isolamento, a tristeza, dentro daquela prisão, daquela solitária naquele lugar, fez com que o grande homem de Deus, João Batista, duvidasse que Jesus era Jesus. Mas ele não havia batizado Jesus. Ele não ouviu a voz? Sim. Ele não acreditava mais, não sabia, não tinha certeza. Estava cheio de dúvidas. Na prisão apareceram 2 discípulos. Ele pediu encarecidamente: por favor, vão até ele e perguntem: você de fato é o Messias que foi anunciado que devia vir? Ou temos que esperar outro? João disse: perguntem e venham com a resposta para mim. Então este homem
estava à beira da blasfêmia. Ele não batizou Jesus Cristo, ele não ouviu a voz de Deus. Como é que agora ele manda perguntar se Jesus é Jesus? Você percebeu que quando nós de fato mergulhamos no texto e observamos essa história, compreendemos que homens de grande fé, profetas em grande comunhão com Deus e com o Espírito Santo, diante das adversidades, podem chegar a isto? Mas essa não é a questão. O que nós queremos saber é o seguinte: como Deus reage a isso? Ou seja, como Deus avalia a nossa fé, a nossa vida? O Senhor nos expulsa, Ele nos critica. O que Ele faz? Os dois perguntaram e Jesus mandou que eles voltassem e dissessem a João o que estava acontecendo. Os cegos eram curados, os paralíticos andavam, a palavra de Deus era pregada e estava se disseminando as verdades do reino de Deus. Quando eles saíram, Jesus falou a respeito de João, que ele era o grande profeta e que ele era o maior nascido de mulher no Antigo Testamento. Que avaliação Jesus fez? Jesus fez boa avaliação. Jesus não censurou a instabilidade dele, a sua dúvida, e não o condenou por isto, nada disto. Jesus compreendeu o isolamento de João, a solidão, a adversidade, e avalia dizendo: ele é grande, vão e digam isso para ele. Os discípulos voltaram e com certeza contaram a João Batista. O que eu queria concluir com você era o seguinte: você pode imaginar, será que Deus me ama? Será que eu amo o Senhor? Eu tenho dúvidas. Eu estou tergiversando, eu não sei o que fazer. Parece que eu estou perdendo a fé. Eu nem sei se tenho mesmo Deus no meu coração. Você já acreditou em Deus, você já fez oração e Deus respondeu. Você teve momentos que você estava no auge, quase apalpando em Jesus. E agora você ficou assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe que Deus mandou 2 lá? Sempre Deus dará 1 ou 2 pessoas. São irmãos amados que estarão ao teu lado no dia da calúnia, da adversidade, de todo o problema, no dia do abandono, da tristeza maior. Deus tem alguém para chegar lá perto de você. São aqueles que dizem: aguenta firme. Eu sei que você quase não pode orar ou não acredita mais, mas eu estarei orando por você. Aí você vai descobrir depois que quando Deus, Jesus, avaliar a sua vida, Ele avalia num nível mais alto, vai olhar para você e dizer: sabe, os anjos ouvirão isto, aquele, este é nobre, aquela é muito nobre diante de mim, é grande. Porque o próprio texto diz que o menorzinho da agora é maior do que João Batista. Você é uma pessoa muito importante para Deus, porque no fundo do teu coração, você de fato ama o Senhor, apesar de todas as circunstâncias e às vezes até das bobagens que você falou. No final da história, lá dentro do teu coração, pulsa alguma coisa que diz o seguinte: ó Deus, eu creio em Ti, eu acredito em Ti, Senhor. Eu só estou nessa situação. E o Senhor olha para você e diz que você é importante, que você é grande. Portanto, Deus te avalia muito bem. Continue firme, crendo no Senhor, mesmo no meio da adversidade. Ele jamais te censura e jamais te abandona. Guarde essa palavra no seu coração. A minha oração é que isso faça uma diferença na sua vida. Não esqueça, leia a Bíblia e ore. E quando você não puder orar de jeito nenhum, peça alguém que ore por você. Deus nunca te abandonará. Que o Senhor te abençoe.